Querido irmão, querida irmã, para esse 34º domingo do tempo comum, nesse dia que celebramos a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus, capítulo 25, 31, do versículo 31 a 46. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro, te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu estava estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, São João da Cruz resume numa frase a cena do juízo final. No entardecer da vida, seremos examinados sobre o amor. Jesus esclarece que se trata de amor traduzido em ações concretas, amor que acode aos necessitados. Ao atender às vítimas de um sistema social injusto, estamos demonstrando amor a Deus. Todas as vezes que vocês fizeram isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizeram. O amor ao próximo é o culto que Deus prefere. A religião pura e sem mancha diante de Deus, nosso Pai, consiste em socorrer os órfãos e viúvas em seu sofrimento. Seremos julgados no final pelos atos de justiça, amor e fraternidade praticados hoje. Única exigência para ouvirmos o confortável convite de Cristo: venham, benditos de meu Pai, recebam por herança o reino. Querido irmão, querida irmã, a festa do Cristo Rei coroa o ano litúrgico.
O menino que nasceu na gruta de Belém cresceu e se tornou um rei diferente. O seu reino dispensa posses terrenas e toma distância dos destaques sociais. A justiça e a compaixão fazem parte do seu itinerário e da sua postura. Um rei que dá sua vida por amor merece ser amado e seguido. Como participantes deste novo reino, um dia, quando da despedida deste mundo, os questionamentos contemplarão a fome, o abandono, a falta de vestimenta e muito mais. Tudo o que fizermos por amor ao próximo não ficará esquecido no céu. Seguir Jesus implica prestar atenção às suas dores humanas, prestar atenção às dores humanas. No rosto de quem sofre está a presença do próprio Jesus. Vale a pena fazer o bem. Como proposta do dia, tornar a oração uma ação de amor ao próximo. E encerrando este momento, rezemos juntos. Jesus, Rei do Universo, tua mensagem nos mostra que a injustiça um dia terá fim e que serão recompensados os que se esforçam para cumprir a vontade de Deus. Vem, Senhor, alimentar nossa esperança de entrarmos na tua glória para vivermos em comunhão contigo para sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desse 34º domingo do tempo comum, nesse dia que celebramos a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo, que também é o fim do ano litúrgico e o dia do leigo, do cristão leigo, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos Ezequiel capítulo 34, do versículo 11 a 12, 15 a 17, o Salmo responsorial, Salmo 22, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 20 ao 26, versículo 28, também o texto de Mateus 25, 31 a 46. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura da profecia de Ezequiel, a continuação dessa reflexão aplicada à vida, uma reflexão abrangendo assim toda a liturgia da palavra desse último domingo do tempo comum, desse 34º domingo, fechando assim o ano litúrgico. Assim diz o Senhor Deus: Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas num dia de nuvens e escuridão. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar, oráculo do Senhor Deus. Vou procurar as ovelhas perdidas, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus, eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, marca o fim do ano litúrgico. A partir do domingo seguinte, iniciamos um novo ano e um novo tempo na liturgia. Assim, a celebração de hoje enfatiza a dimensão do serviço, na figura do pastor que cuida das suas ovelhas e dar atenção especial àquelas que mais necessitam. Desse modo, somos convocados ao serviço aos irmãos, sobretudo os mais necessitados. Hoje somos convidados a refletir, entre outras coisas, sobre o conceito de rei.
Quando falamos em rei ou reino, talvez venha à nossa memória a imagem do rei dos sistemas monárquicos deste mundo ou dos reis do Antigo Testamento. Mas Jesus vem nos mostrar um conceito de rei diferente, invertendo a ordem tradicional. Não é um rei que se serve dos seus súditos, mas um rei que serve os seus súditos. Por essa razão ele diz: Meu reino não é deste mundo. Os reinos deste mundo são de poderes, riqueza, visibilidade. O reino que Jesus veio inaugurar é o reino do serviço na humildade, colocando-se como servo de todos. É desse reinado que assumimos participar pelo batismo. Foi isso que ele nos ensinou durante sua vida pública, que tivemos oportunidade de conhecer durante o ano litúrgico que chega ao fim. A primeira leitura da profecia de Ezequiel mostra o Senhor como pastor que vai procurar as ovelhas e toma conta delas, resgata de todos os lugares em que estão dispersas. É o pastor que arrebanha, une e quer que todos sejam um. Ele se faz presente principalmente nos momentos em que nuvens escuras dispersam as suas ovelhas. Essa imagem de Deus passa segurança, tranquilidade, confiança. Ele dissipa os momentos de medo e de insegurança, as ameaças e os obstáculos, e cuida para que ninguém se perca. Ele apacenta e faz repousar na tranquilidade. Procura aquela que se perdeu, reconduz a extraviada, enfaixa a perna daquela que se machucou, fortalece a doente e vigia, isto é, cuida daquelas que estão bem. Que bela imagem de Deus nos passa o profeta. Quem consegue encontrar em Deus essa segurança, não teme as adversidades, a vida e se sente forte, pois sabe que tem um protetor. Essa imagem do pastor volta no evangelho agora como aquele que sabe distinguir as ovelhas dos cabritos, isto é, aqueles que são dóceis ao Senhor e escutam a sua voz, daqueles que são rebeldes e não seguem seus ensinamentos. O texto do evangelho é de característica escatológica, no sentido de avaliação próprio do final do ano litúrgico, tempo de fazermos um balanço da nossa vida. A proposta é revermos nossas ações e ver se estamos agindo conforme a ovelha age com o seu pastor, isto é, obedecendo a sua voz, ou se estamos ignorando o seu chamado. Vimos durante todo este ano litúrgico que ouvir a voz de Deus é colocar em prática a sua palavra. Somente assim seremos reconhecidos por ele quando o Filho do Homem voltar. Nesse dia, o sinal que nos identificará como ovelha do seu rebanho são as ações que fizemos em prol dos que mais necessitam, o bem que fizemos ao próximo. Quem passou por essa vida e nada fez de bom para o seu semelhante não será reconhecido. Somos reconhecidos por Deus quando saciamos a fome e a sede dos que são famintos e sedentos, quando acolhemos o estrangeiro, ajudamos a vestir os que estão nus, cuidamos dos doentes e sofredores, como o pastor cuida da ovelha que se feriu, quando visitamos os encarcerados, enfim, quando fazemos algo para diminuir o sofrimento do nosso próximo nas suas mais variadas situações. São atos dessa natureza, de compromisso com a vida, que nos fazem ser reconhecidos por Deus. Não basta cumprir
com os preceitos religiosos para ser reconhecido por Deus, mesmo que tenhamos ido à missa todos os domingos, pagado fielmente o dízimo e feito nossas orações pessoais e comunitárias. Se não tivermos tido atos de caridade, não seremos reconhecidos. Jesus se revela no irmão que sofre, e isso está bem claro no Evangelho de hoje. Se não conseguirmos reconhecê-los nestes, ele também não nos reconhecerá. Ele deu a vida por nós, diz a segunda leitura, como o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. E ele quer que façamos o mesmo pelos nossos irmãos que sofrem. Querido irmão, querida irmã, que possamos encontrar na liturgia de hoje a força necessária para continuarmos nossa missão de pastorear os compromissos que Deus nos confiou. Que o Cristo, Rei do Universo, nos ajude a participar da sua missão profética, do seu sacerdócio e do seu reinado, que é o serviço. Assim, a solenidade de Cristo Rei nos mostra o caminho do seu reino, o serviço. Um rei que serve na humildade, que se fez um de nós para que pudéssemos ter acesso a Ele. Que tenhamos aprendido essa sublime lição e estejamos sempre prontos a servir. Dessa maneira, seremos conduzidos pelo pastor e ele não nos deixará faltar coisa alguma, como diz o salmo de hoje. Que também não permitamos que falte coisa alguma aos nossos irmãos, para que todos tenham uma vida digna. E encerrando este momento, rezemos juntos. Pai, dá-me olhos para ver as necessidades dos irmãos carentes de minha solidariedade e, seguindo o exemplo de Jesus, colocar-me a serviço deles. Amém.